Graça e paz para todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo e aguardam a sua vinda. Que Deus esteja nos abençoando aqui em todo o tempo, nessa meditação na sua palavra. Vamos ler o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 até 13. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Até aí nós vamos meditar nessa palavra hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede e reconhecemos a tua graça, a tua misericórdia sobre nós todos os dias da nossa vida. Louvamos pelo ano novo que se inicia, pelo ano passado que o Senhor nos concedeu viver na tua presença, experimentando a tua graça, a tua misericórdia e experimentando, sobretudo, a direção do Senhor para todos os momentos da nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado constante conosco. Que este cuidado seja renovado pela tua misericórdia neste ano que se inicia. Nós te agradecemos também pelas pessoas que participam conosco das atividades aqui de estudo bíblico. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma, para que elas tenham a sabedoria e o discernimento do Senhor para andar na tua presença, para glorificar o teu nome, para reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Perdoa as nossas falhas e limitações e livra-nos de todo mal. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos estudando essa epístola, este livro, né? Uma carta, na verdade, do Novo Testamento, do homem chamado Tiago, né? Esta é uma epístola que foi reconhecida mais tardiamente
no cânon bíblico, mas ela finalmente foi aceita no cânon bíblico por todas as igrejas e por volta do terceiro século. E ela é uma carta que foi escrita por um homem chamado Tiago. Tiago é uma das cartas denominadas epístolas gerais. Por que são epístolas gerais? Tiago, primeira e segunda Pedro, primeira, segunda e terceira João, Judas, estas 7 cartas são denominadas epístolas gerais ou epístolas católicas. Católicas por quê? Não tem nada a ver com o romanismo. Católicas porque são universais, né? Não são dirigidas a uma determinada igreja ou a uma determinada pessoa. São dirigidas a todos os crentes. Então, são católicas ou universais e elas foram denominadas assim pela igreja dos primeiros séculos. E porque as saudações dessas cartas não se dirigiam a uma localidade específica ou uma pessoa especial. Então, essas 7 cartas, Tiago, primeira, segunda Pedro, primeira, segunda e terceira João e Judas, elas têm uma conotação mais genérica, atingindo toda a cristandade. Segunda e terceira João, menos genérica, um pouco mais específica, mas assim mesmo, dirigida a algumas congregações locais. Então, Tiago é uma dessas cartas e ela é dirigida aos crentes que foram convertidos do judaísmo, principalmente aos crentes que foram convertidos do judaísmo. E Tiago se dirige, portanto, a esses crentes que, tendo sido judeus por muito tempo na sua vida, se converteram ao cristianismo e que estavam dispersos por vários países e localidades da, da Ásia Menor, da África, do norte da África e até mesmo do sudeste da Europa. Então, nós encontramos esta carta sendo usada e atingindo crentes destas localidades. Mas antes de começarmos o estudo do texto, precisamos entender quem é esse Tiago. E há pelo menos 4 Tiagos no Novo Testamento de importância. O primeiro Tiago é o Tiago, irmão de João, não é? Tiago, irmão de João, do apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. Esse João era primo de Jesus, né? Ele era filho da irmã de Jesus e filho da irmã da mãe de Jesus. Então, Tiago era irmão desse João. Então, quando a Bíblia fala dos primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, está falando de 2 grupos de irmãos, né? Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram também irmãos. E Tiago e João, então, eram primos de Jesus. Esse Tiago, irmão de João, foi apóstolo. Jesus o convocou para ser apóstolo. E ele morreu precocemente. Ele morreu aí por volta do ano 40 depois de Cristo, quando Herodes mandou matá-lo, né? Degolá-lo. E foi talvez tenha sido o primeiro
a ser assassinado por Herodes, daqueles que eram crentes em Jesus. O segundo Tiago, esse Tiago que nós acabamos de falar, que era apóstolo e que foi morto por Herodes, era chamado de Tiago o Maior, porque Jesus tinha um outro discípulo chamado Tiago, que era Tiago o Menor. Então, quando a gente vê nos evangelhos a lista dos discípulos de Cristo, a gente vai ver que há dois Tiagos. O Tiago Maior, que é o irmão de João e primo de Jesus, que morreu por mão de Herodes. E o Tiago Menor, do qual a gente não tem muita informação, mas ele era também um discípulo de Jesus, mas nós não sabemos muita coisa a respeito dele. Parece que ele, depois da morte e ressurreição de Jesus, se dirigiu aos países ao redor ali, evangelizando os países ao redor, e morreu martirizado também. Mas nós não temos informações na Bíblia a respeito dele. E temos um outro Tiago na Bíblia, no Evangelho de Lucas, que é pai do apóstolo Judas, não Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era filho de um outro homem, né? Mas havia um outro Judas na, 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 na lista de apóstolos de Jesus. Então tinha dois Judas, Judas Iscariotes e o Judas que era filho de um homem chamado Tiago, né? Lucas apresenta isso. Então, mais uma vez, nós encontramos o nome Tiago, né? Que é pai do apóstolo Judas, mas que também nós não temos mais informações a respeito dele. E, finalmente, Tiago. Tiago, um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha pelo menos mais 4 irmãos e mais algumas irmãs. Nós não sabemos o número certo de irmãs, mas sabemos que ele tinha 4 irmãos, né? O nome deles está registrado no Evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, com 4 irmãos: José, né? Judas, Tiago, né? Então, este Tiago aqui, que nós estamos lendo a escritura dele, a carta dele, é o Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição, porque Jesus apareceu para ele, segundo o que o apóstolo Paulo relata na carta aos Gálatas, né? Tiago viu Jesus ressuscitado. Na carta aos Gálatas, Paulo fala disso, que Jesus apareceu para Tiago, o irmão dele, né? Filho de Maria e de José, meio-irmão de Jesus. E este homem se converteu e se tornou líder da igreja de Jerusalém. Ele se tornou uma liderança forte. Ele pastoreou a igreja de Jerusalém por cerca de 30 anos. Então, esse homem foi convertido, né? O testemunho da tradição da igreja primitiva e dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Os pais da igreja são aqueles homens que se converteram pela pregação dos apóstolos. E quando os apóstolos morreram, eles deram continuidade ao trabalho apostólico. Esses homens que deram continuidade ao trabalho apostólico depois da morte dos apóstolos constituem os pais da igreja. São chamados teologicamente de pais da igreja. E o testemunho da tradição primitiva, né, e dos pais da igreja afirma certamente que Tiago, o Tiago dessa escritura que nós estamos lendo, é o meio-irmão de Jesus, filho de José
e de Maria. Convertido após a ressurreição de Jesus Cristo, como nós já falamos, ele era um homem fiel, era cognominado de justo, tal era a sua vida de santidade, segundo os padrões da lei. Ele obedecia intensamente à lei de Deus. Tinha muita influência entre os judeus e também na igreja. Ele foi bispo da igreja de Jerusalém, né? Bispo no sentido de supervisor, não tem nada a ver com o bispo da igreja romana. O bispo aqui é um pastor supervisor, né? Um pastor que é líder de outros pastores, mas que verdadeiramente pastoreia a igreja e orienta os outros pastores no trabalho de manutenção, de assistência espiritual aos outros membros da igreja, já que as igrejas cresciam muito naquela ocasião, né, no início do cristianismo. Então, era necessário ter outros pastores para darem assistência ao rebanho. Ele era um bispo, então, na igreja de Jerusalém. E ele foi líder da igreja de Jerusalém, como eu já disse, por cerca de 30 anos. E ele foi martirizado em Jerusalém. Todos os apóstolos de Jesus Cristo foram martirizados, exceto o apóstolo João. O apóstolo João foi degradado, né? Foi deportado para a ilha de Patmos. Mas, mesmo assim, depois ele retornou, né? Foi revista a sua pena e ele retornou para Éfeso. Então, mas foi o único que não morreu de forma a ser mártir, né? Todos os outros morreram de forma violenta. E o bispo de Jerusalém, Tiago, autor desta carta, ele foi martirizado em Jerusalém. Eles colocaram ele no lugar mais alto do templo de Jerusalém e o empurraram lá de cima, o arrojaram lá de cima. E ele caiu, né, daquela altura. E eles continuaram agredindo ele a pedradas, até que ele morreu, né? Então, ele foi morto desta maneira. A carta que nós temos em mãos aqui se ocupa da parte prática da vida cristã. Essa carta demonstra o que o Evangelho produz. O Evangelho verdadeiro não é só uma crença intelectual, não é só uma crença, uma, uma crença mental, um exercício racional. Ele é um exercício racional. Paulo ensina isso aos romanos, mas ele é acompanhado de transformações na vida prática. Não é possível ser crente sem ter transformações na vida prática. E isto é aquilo que Tiago está apresentando na sua carta. A carta se ocupa da parte prática da vida cristã e de como a fé verdadeira se expressa em atitudes e ações práticas diárias, tanto no comportamento pessoal como nos relacionamentos diversos e na dependência de Deus. Então, o assunto aqui é prático. Como demonstrar a minha fé? Não adianta só dizer, eu tenho fé em Jesus, mas se não é demonstrado isso na vida prática, nas ações de todos os dias, no modo de viver a vida cristã. A carta é datada entre 44 e 49 depois de Cristo. Nesse período aí, não se tem absoluta certeza, mas é nesse período de 5 anos aí que a carta deve ter sido escrita. Tiago foi martirizado em
62 antes, depois de Cristo, né? Cristo já tinha morrido há mais de 30 anos, quando ele foi martirizado também. Segundo o historiador Joséfo, um historiador extremamente respeitado, um judeu de nascimento, Joséfo fala que, além do apedrejamento por afirmar que Jesus Cristo era o Messias, ou é o Messias, bateram na cabeça de Tiago com uma clava. Clava é um instrumento que tem um pau comprido com uma ponta com uma pedra ou algum material sólido na ponta. E eles bateram com aquilo, né? Tipo marreta, do tipo de marreta. Bateram com aquilo na cabeça dele até que ele viesse a morrer. Uma clava até que ele morresse sem negar Jesus Cristo, né? Sem dizer que Jesus Cristo não era o Messias. Ele sempre afirmou que Jesus Cristo é o Messias que devia vir ao mundo. Tiago, então, é essa pessoa e nós temos a carta dele nas nossas mãos. E é interessante notar, meus queridos, que o Novo Testamento que nós temos em mãos é 99,5% exatamente igual aos textos originais. Há alguma variação que existe é de algum texto que não foi achado completo, não é? Mas nós temos a realidade neotestamentária nas nossas mãos. E nós devemos dar graças a Deus por isso, porque nós cremos numa Bíblia que é absolutamente real, que é absolutamente perfeita, que é a palavra invariável, imutável, plena, completa, cabal, definitiva de Deus. Esta é a palavra que nós temos nas nossas mãos. Ele então se intitula servo de Deus, como o apóstolo Paulo também sempre apóstolo de Jesus Cristo, né? E Tiago nem ousa escrever apóstolo, porque, na verdade, ele não foi um apóstolo chamado, né, no meio dos 12. Ele se converteu depois da morte de Jesus Cristo. Os Tiagos que foram chamados como apóstolos, eu já mostrei aqui, um era irmão de João, primo de Jesus, e o outro era o Tiago menor, né, chamado Tiago Menor, que era filho de um homem também chamado, um homem cujo nome era, acho que era Judas, e ele não aparece na história, né? Ele não aparece no Novo Testamento depois da morte de Jesus. Ele não aparece. Então, esse Tiago aqui é verdadeiramente o irmão do Senhor, e ele não coloca isso. A humildade dele é tão grande que ele não coloca que é irmão de Jesus. Ele coloca servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Na verdade, essa palavra significa escravo, significa alguém que se submeteu completamente, totalmente, definitivamente ao domínio do Senhor Jesus, que não tem vontade própria, mas que renunciou à sua vontade própria para servir e fazer apenas a vontade do Senhor Jesus. Aliás, isso é um exemplo para nós, né? O crente não tem vontade própria. Não que ele não tenha vontade própria no sentido de que ele não seja uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sua vontade, mas a sua vontade própria ele entrega ao Senhor para para realizar a vontade do Senhor, não é para realizar a vontade de Deus na sua vida. Ele não realiza mais a sua vontade, mas ele realiza a vontade do Senhor. Então, esse Tiago,
está dizendo que ele está assim, nessa circunstância. Ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve a quem? As 12 tribos que andam dispersas. Quais 12 tribos? As 12 tribos de Israel. Ao povo de Israel que se converteu ao Senhor Jesus. Não aos judeus que não se converteram, mas aos judeus que de muitas tribos, de várias tribos, têm se convertido ao Senhor Jesus, porque no início do cristianismo, a igreja era quase que exclusivamente de judeus, era praticamente só de judeus. Então, a igreja de Jerusalém, aqueles 3.000 que se converteram, depois mais 2.000 que se converteram, eram judeus, né? Não tinha ainda conversão de gentios, mas a, 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 a conversão de gentios veio a ser praticada na igreja primitiva depois que Pedro saiu de Jerusalém, né? E depois que Filipe foi a Samaria e pregou lá em Samaria, e os discípulos Pedro e João foram lá, e os apóstolos, né? E viram que Deus tinha abençoado Samaria com o evangelho. E depois Pedro foi à casa de Cornélio. Cornélio era um romano, não era judeu, e pregou o evangelho a Cornélio para que Cornélio se convertesse e toda a sua casa se convertesse. Mas isso aconteceu 8 a 10 anos depois do Pentecoste. Então, a igreja, inicialmente, era constituída praticamente de gentios, sabendo que ele diz, né? Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Por que Tiago fala isso para os crentes judeus? Porque eles estavam passando por provações. Olha só, do lado romano havia perseguição aos cristãos, porque os cristãos diziam que Jesus Cristo é o Senhor. E para os romanos, César, o governador, o imperador, era o Senhor. Então, eles pregavam isso e havia, então, uma retaliação do governo de Roma. Eles estavam sendo perseguidos pelos romanos. E, do outro lado, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, porque eles tinham abandonado o judaísmo, tinham deixado o judaísmo. Então, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Eles estavam debaixo de um fogo cruzado, né? Então, o Tiago escreve: Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações, ou quando enfrentardes várias provações. Por quê? Porque a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago está dizendo, olha, a provação é um remédio de Deus. A provação é uma ação benéfica de Deus. A provação que Deus permite dentro de limites aceitáveis, dentro de limites que todos nós podemos tolerar. Deus não manda provação além do que nós podemos suportar. Essa provação é para fortalecer o nosso caráter. Ela é um remédio de Deus para nosso crescimento espiritual. Ela é uma vitamina que fortalece a nossa vida espiritual. E então, meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, em outras versões, quando enfrentardes várias provações. Algumas versões vêm tentações, mas a palavra melhor traduzida aqui é provações. Nós vamos ver depois a diferença entre provações e tentações. Sabendo o quê? Sabendo que a prova da vossa fé, quando a fé é provada, ela opera a paciência. Então, quando eu passo por provações e passo por provações de maneira aprovada, isto é, eu entendo a provação como uma ação de Deus
como Deus está trabalhando na minha vida e confie que Deus está fazendo o melhor e passo vitorioso por essa provação, o resultado desta ação é a operação de paciência. Paciência. E essa paciência é chamada também de perseverança. Paciência, capacidade de suportar sofrimento, né? Aquela paciência que é a capacidade de suportar as coisas contrárias à minha vida. Então, em vez de ficar exaltado, ficar nervoso, ficar intranquilo, ficar querendo retaliar, querendo devolver as coisas, né, que me atacam, devolver os ataques, eu passo a suportar todas essas coisas e passar vitorioso por estas circunstâncias. E isso gera, então, perseverança, ou seja, o crente que persevera é aquele que passa continuamente por provações e está sempre vitorioso, está sempre vencendo as provações. E ele diz, então, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência ou perseverança, e que ela deve ter, porém, a sua obra aperfeiçoada, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha, o objetivo de Deus é o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. O que é que Deus quer com as provações? É o método, é o modo dele trabalhar conosco neste mundo. Foi assim que ele trabalhou com Jesus. A carta aos Hebreus demonstra claramente isso, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que passou. Se Jesus passou por sofrimentos para aprender a obediência do ponto de vista humano, né, por aquilo que ele passou, nós também, para sermos semelhantes a Jesus, que é o projeto de Deus para a nossa vida, devemos suportar com paciência e perseverança as provações, sabendo que essa paciência opera perfeição na nossa vida. Perfeição aqui não é impecabilidade, não. Né? Dizer que não vai mais pecar, isso é mentira. João mesmo ensina isso. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. Perfeição aqui é maturidade. Você vai crescendo em maturidade. E aquilo que antes era um problema para você passa a ser uma coisa absolutamente natural, sem nenhum efeito negativo na sua vida, porque você cresceu, amadureceu e aquilo não é mais problema na sua vida. Então, Deus deseja isso. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, aperfeiçoada, né? Para que sejais perfeitos, ou seja, amadurecidos, completamente preparados, né? O amadurecimento aqui é uma capacitação para enfrentar os problemas e completos, ou seja, sem faltar em coisa alguma, né? Sem faltar em coisa alguma, completos. Ou seja, não só uma área da vida, mas todas as áreas da vida devem estar nesta circunstância. E se algum de vós tem falta de sabedoria, por que sabedoria? Para não é capaz de entender o que Deus está fazendo, peça sabedoria a Deus. Por quê? Porque Deus a todos dá liberalmente a sabedoria e não lança em rosto. E para quem pede, vai ser dada. Então, quando eu estou passando por provações, eu preciso pedir a Deus sabedoria. Para quê? Para compreender o objetivo destas provações e entender que Deus está operando na minha vida para me aperfeiçoar e me tornar semelhante ao Senhor Filho
Jesus Cristo e fazendo-me crescer na perseverança, fazendo-me crescer na paciência e recebendo de Deus a sabedoria espiritual para passar por essas provações com alegria. Por isso que ele fala no início, tem de grande gozo, tem de grande alegria ao passar por essas provações. Por quê? Porque você vai estar certo de que Deus está agindo na sua vida. Quando eu vejo um crente que fala que a vida dele está um mar de rosa, e nada acontece na sua vida, e está tudo muito bom, e a tendência dele é deixar as coisas de Deus de lado, porque não está sentindo falta de nada, não está tendo provação nenhuma, eu fico antenado. Por quê? Porque é sinal que Deus pode não estar trabalhando na sua vida. Então, quando Deus trabalha na nossa vida, nós experimentamos isso que Tiago relata aqui para nosso crescimento espiritual. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Para quê? Para entender aquilo que Deus está querendo fazer e cooperar, não é? Colaborar com aquilo que Deus está operando na sua vida. E Deus a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Quer dizer, Deus não joga na cara de ninguém, né? Ah, você me pediu sabedoria e você não fez nada disso, né? Deus não faz esse tipo de coisa com alguém. Ele simplesmente confere sabedoria àqueles a quem ele sabe que vão usar essa sabedoria para crescer espiritualmente. Então, ele diz assim, né? O Tiago continua assim: peça sabedoria, porém com fé. Com fé. Você tem que crer que Deus vai dar essa sabedoria para você. Tem que crer que Deus ouve a sua oração e que Ele vai dar essa sabedoria, porque é vontade dEle. É vontade dEle. Então, você está pedindo aquilo que já é a vontade de Deus. Ele vai te dar essa sabedoria. Você pede com fé. Por que com fé? Porque não adianta nada você pedir a Deus alguma coisa que você não acha que Ele vai dar, né? Todos nós temos que nos aproximar de Deus sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu busco a Deus, mas não tenho esperança de receber nada, eu não vou receber nada, porque não estou buscando com fé. Então ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar é levada pelo vento, né? E lançada de uma para outra parte. É uma pessoa, parece um ébrio, né? Já viram um ébrio, um alcoólatra andando, cambaleando para um lado e para outro? Então, aquela pessoa que não tem fé é semelhante à onda do mar ou é semelhante a um ébrio que não tem rumo, né? Então, esse homem não deve pensar que vai receber qualquer coisa do Senhor. Por quê? Porque é um homem de ânimo dobre. O que é um homem de ânimo dobre? Ânimo dobre é um coração dividido. Ânimo aqui é alma, né? Alma dobre, quer dizer, a alma de duas faces, né? Uma pessoa que tem duas caras, no sentido de que ela uma hora está firme, outra hora não está, uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, e assim, uma pessoa de ânimo dobre, um homem de ânimo dobre, um ser humano de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Uma hora ele está bem, outra hora ele não está bem, uma hora ele está integrado, outra hora não está integrado, e
assim é uma pessoa de ânimo dobre. Essa pessoa que não tem uma firmeza de caráter, né, inconstante em todos os seus caminhos, ela não vai receber de Deus alguma bênção no sentido de receber sabedoria. Pode receber as bênçãos gerais da graça de Deus, né? Porque Deus dá as bênçãos gerais da graça de Deus atingem crentes e incrédulos, né? O sol que brilha, a chuva que cai, o alimento que vem, né? A oportunidade de trabalhar, isso Deus dá a crentes e incrédulos. Mas aquela porção de sabedoria para vivermos na presença de Deus com alegria e vivendo bem as provações, isso aí a pessoa não vai receber, né? Porque falta fé, ela tem um ânimo dobre, ela é igual folha de bananeira, ela vai para o lado que o vento dá. Então, isso é o que Tiago está falando. Esse homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas ele vai introduzir um outro assunto aqui. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O que é isso? Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ele está afirmando aqui, orientando aqui, melhor dizendo, que o irmão abatido, aquele irmão que tem limitações, aquele irmão que é limitado de recursos financeiros, aquele irmão que é mais pobre e que está passando por dificuldades, ele deve gloriar-se na sua exaltação. Como assim? Ele deve esperar que Deus vai suprir suas necessidades e ele estará bem, né? Ele estará com as necessidades supridas. Deus vai suprir as suas necessidades e vai deixá-lo em boas condições. O irmão abatido, né? O irmão pobre, deve gloriar-se na sua exaltação. Porque na igreja, e isso aqui está falando também a questão da assistência na igreja, a igreja certamente vai ajudar esse irmão abatido a ter o mínimo necessário para desenvolver um trabalho, desenvolver uma atitude de, de uma atitude de trabalho trabalho remunerado, né? Para que ele possa ser capaz de suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Então, esse versículo ensina que o irmão abatido não deve lamentar, mas deve gloriar-se na sua exaltação, né? Ele deve esperar em Deus, que Deus vai ajudá-lo a suprir as suas necessidades. Claro que isso aqui significa não ficar de braços cruzados, né? Significa fazer conhecida a sua situação, mas trabalhar para resolver essa situação, ainda que seja parcial, mas dependendo, na dependência do seu trabalho e da beneficência da igreja. E o irmão rico deve se gloriar no seu abatimento. O que significa isso? O rico vai ficar pobre? Não, não é isso, né? Ele vai entender que as riquezas materiais não são definitivas, permanentes, né? Ele pode se tornar empobrecido. E mesmo que não se torne empobrecido, mesmo que ele permaneça rico, ele não deve confiar nas riquezas, ele deve
confiar apenas no Senhor e utilizar os seus recursos para ajudar aqueles que necessitam. Então, ele está falando aqui de duas situações que muitas vezes estão presentes na própria igreja. Pessoas abastadas que podem e devem ajudar aqueles que são abatidos, aqueles que são mais pobres, né? E isso demonstra que nem o pobre vai sofrer falta e nem o rico vai ter excesso, né? Então, porque todos vão gozar da mesma bênção do Senhor. Então, o rico deve esperar em Deus e saber que ele não é detentor de nada que ele tem, que tudo pertence a Deus e que ele, então, é um mordomo de Deus que vai utilizar os seus recursos para a glória de Deus, né? Então, isso significa ajudar aqueles que são mais necessitados. E ele diz, né? Porque o rico passará como a flor da erva. Sabe? Né? Então, não pense que a vida aqui é eterna, né? Essa vida humana que nós temos não é eterna. O rico passará como a flor da erva. E olha o que ele diz. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. E se confiar só na riqueza, né, vai acontecer isso. E aquilo que acontece com a erva, com a flor da erva, que de manhã ela floresce, mas vendo o sol, ela seca, murcha e cai. Então ele está comparando a fugacidade da vida do rico ou de qualquer um de nós com essa mudança que acontece na erva e na flor. Então, nós devemos entender que os nossos caminhos devem ser guiados, conduzidos por Deus, tanto aquele que está abatido como aquele que está enriquecido. Deus é que deve cuidar do caminho de cada um. E ele, então, vai encerrar o texto da bem-aventurança dizendo: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Por quê? Bem-aventurado, feliz o homem que suporta a provação. E ele responde: porque quando for provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, olha só, a recompensa daquele que suporta a provação. Que quando ele for provado e aprovado, quando ele passar pela provação com sucesso, com sabedoria, discernimento e vitoriosamente, ele garante um galardão no céu. Aqui não está falando de salvação, né? A coroa da vida não é salvação. Coroa da vida é galardão. Aqueles que suportarem a provação, que passarem bem pela provação, que forem capazes de ter uma fé verdadeira, uma fé que não oscila, né? Uma fé que não é vacilante, aqueles que não se gloriam naquilo que têm, e aqueles que não têm temor pelo fato de não ter nada, mas confiam em Deus, essas pessoas passam pelas provações e elas são agraciadas pela coroa da vida, né? A qual o Senhor dará àqueles que o amam, né? Então, aqueles que o amam, aqueles que
suportam a provação, sabendo que Deus os ama e amam a Deus também, esses serão agraciados com a coroa da vida. Assim, o, o autor, né, Tiago, escreve essa carta, e nós estudamos até o versículo 12 do capítulo 1, para que nós possamos compreender mais detidamente, mais detalhadamente, aquilo que ele está escrevendo. E nós sabemos que essa é a palavra de Deus e nós devemos nos alegrar com os ensinos da palavra de Deus e devemos aplicá-los à nossa vida. Que Deus abençoe a todos nesta tarde e durante este novo ano de 2026.